Olá pessoal, boa tarde. Hoje quinta-feira, 18 de outubro de 2018, dia do médico, parabenizar os médicos que cuidam da saúde, preventiva como curativa dos seres humanos, né? Então, parabéns ao dia do médico, né? Tem mais de 100 mil médicos aqui no estado de São Paulo, parabenizar todos eles, do Brasil também, né? Essa quinta-feira de sol, né? Depois de muito tempo, feriadão aí das crianças, da padroeira, dia 15, dia dos professores, para quem milita nessa área e tal. Um tempo nublado e chuvoso em Santos, mas hoje o sol apareceu, né? O sol apareceu. Conta de luz sobe de média de R$20, né? R$20 para o comercial, 20 e pouco, 19 ou 18 e pouquinho para as residências. Mas não sei de onde que eles tiraram esses índices, né? Porque nenhum salário, talvez de algum ministro, tal, mas nenhum salário teve esse aumento aí, então nós vamos comentar sobre isso também, né? O nosso Márcio França fazendo uma campanha grande na região hoje, né? O Dória mais em São Paulo. O Dória que quis se agrupar no Bolsonaro, essa questão toda. O Cid Gomes detona o PT. O Nelson Rodrigues comentou isso aí, que o Cid Gomes detona o PT. Fala de outras coisas, a violência urbana, moradores de rua, enfim, das eleições Dória versus Márcio França e Bolsonaro versus Haddad. Aqui o programa não tem tendência. Se a pessoa vier aqui falar de um candidato, de outro, é a opinião das pessoas. Nós temos que respeitar, mas você também pode participar pelo 13 997 11 5545 WhatsApp. Mande suas dúvidas, seus questionamentos. Quem que você acha? É o Bolsonaro? É o Haddad? É o Márcio França? É o Dória? Por que é o Dória? Por que é o Márcio? O que é melhor para a região? O que não é? Enfim, né? Nós vamos debater esses assuntos também. Se você quiser falar do aumento da conta de luz também, 20% agora no verão, né? As pessoas vão ligar aquele ventilador, né? Ventilador ou... No jeito que está ficando, vai ter que ser abanador, né? Não é nem ventilador, né? Ar-condicionado, a pessoa, aquele cara tem 2 filhos, tal, com uma mulher, 3 ar-condicionados ligando toda a noite, com aumento de 20%, não vai impactar agora, no inverno, na primavera, o cara dá para tomar um banho morno, né, entendeu, tal, não vai ligar o ar-condicionado, tá? Mas no verão, que alguns locais, por exemplo, não dá para eu ir lá na Secretaria de Turismo de São Vicente, né, e falar que o cara chega lá, todo mundo engravatado lá, tem que ter uma salinha com ar-condicionado, num consultório médico, você vai fazer um exame laboratorial, vai ser atendido no sindicato do Nelson, lá fechar uma parceria, num calor de 40 graus, o cara fica suando lá, não tem como, né? Aqui na TV, então, infelizmente, em alguns lugares, é necessário o ar-condicionado mesmo, já não é aqui para Santos, que é um calor senegalês, Rio de Janeiro, Bahia, tal, tem locais que não tem como você não usar o ar-condicionado, senão como é que você vai se concentrar um advogado numa petição, um médico vai tratar tudo suado, fica até uma questão de higiene, né? Então, 20% agora talvez não faça tanta confusão, né? Mas agora, como falou o Armando Matos ontem, uma conta de R$100 vai para 120, tudo bem, é muito, mas agora quando for uma conta de 400, 500, ou de uma clínica que a conta vem meio cacetada, vai aumentar bastante, né? Bom, hoje nós temos aqui o Paulo Eduardo Costa, né? Que é secretário de Cultura adjunto de São Vicente, e né? presidente do Instituto Histórico e Geográfico da cidade. Se for falar tudo, presidente do Kennel Clube. 3 dias de cargos aí, diretor do capacete de aço, e vamos para cima. Que, aliás, tem hoje solenidade comemorativa de aniversário, 61 anos. Vou falar daqui a pouquinho para vocês também. De aço. E o Nelson, que está aí, o nosso ecologista, né, com a visão ecológica do programa, também agora forte no sindicato, fazendo planos de saúde, ele vai explicar melhor essa questão aí, né? Se você quiser ligar também, 21 38 4677. 21 38 4677, mas hoje o pessoal usa mais o Zap, né? Que é o 13 para quem é de fora da Baixada Santista. Se você é de Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, São Vicente, Santos, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Bertioga, não precisa. Quem é de fora dessa região, 13 997 11 5545, agora no ao vivo, ao 1h15, né? No gravado às 23 horas e na outra reprise, às 1h da manhã, infelizmente não temos participação dos nossos telespectadores. E às vezes as pessoas mandam, nós respondemos, mas não dá para o Nelsinho Rodrigues, nem para o Paulo Eduardo Costa comentar, né? Bom, lembrando que nós vamos ao ar todo dia pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, também nas reprises, e também pelo www.tvcomsantos.com, né? Então você põe aí 1h15, 23 horas e 1h da manhã e vê o programa na íntegra. Depois ele vai para o Facebook da TV Com, Eduardo Filete parte 1, parte 2, parte 3, Augusto Capô de Casa,
TV com o Santos, você pode procurar o programa também. O caso de hoje vai para o Nelsinho também, vai para o Paulo Adoro Costa, enfim. Aí você pode entrar nos Facebooks dele, já aproveita, pede amizade e já fica também assistindo o programa na reprise ou indica para alguém se você gostar. Nelson Rodrigues, prazer estar aqui hoje mais uma vez. Prazer é meu, Filete. Uma boa tarde, Paulo. Como vai? Tudo bem? Uma honra estar aí com você de novo, meu amigo. Boa tarde aos telespectadores que sempre aí prestigiam a TV Com. Às vezes o programa começa 1h17, 1h18, mas não é culpa que o Paulo Alberto fica discutindo o sexo dos anjos no esporte, se foi aquele pênalti do Corinthians. Eu falei aqui ontem, pode pegar a reprise. Eu não sou igual ao do Nilton Neves que erra, não. Eu falei que ia ser 2-1 pro Cruzeiro, e falei que não ia ver o jogo, que nem era torcer. Eu vi o jogo, tal, fui na academia, fiz uma corridinha vindo, depois do segundo tempo eu vi os minutos finais, tal, mas enfim, um bom jogo. Não foi pênalti do Corinthians e o gol também, os dois, o juiz acertou nas duas, foi no ar lá e acertou nas duas para mim, ele acertou, né? E o Cruzeiro mereceu ganhar, tem mais time, embora o Corinthians, o Jair tentou, né? Tentou de todas as maneiras, modificou o time, o Sheik fez uma partida boa para quem tem 40 anos e tal, o Corinthians é um time valente, mas eu falei aqui que ia ser 2-1, Guto 1-0 pro Corinthians, pros pênaltis, e o Armando Matos 1-0 para o Cruzeiro. Então, 2-1, pode pegar no programa de ontem lá, com o Armando Matos e o Guto Brito, e o meu eu acertei no placar 2-1 para o Cruzeiro. Mas eu recebi hoje de manhã pelo WhatsApp uma brincadeira desse cavalheiro aqui, tirando sarro dos corintianos, tá, gente? Não era para falar isso no ar, mas eu recebi, como eu sou santista e sou santista mas não fui eu que fiz, eu só repassei. Ele só repassou e eu dei muita risada logo de manhã, tá? Sem comentários, sem comentários. Não, o problema é que ele mandou para mim também, né? Ah, mandou? Eu queria saber que vocês darem risada logo cedo. Foi muito bom você quer saber. Paulo Adoro Costa, não vamos falar de currículo de Paulo Adoro Costa lá, se não dá ciumeira naquela prefeitura de São Vicente, ó. Paulo Adoro Costa não pode ter ciumeira não, ele tá sempre aqui no programa falando bem de São Vicente. E eu apelidei, a culpa é minha, ele não pediu, de A Locomotiva Vicentina. O homem tá sempre evento na sexta, no sábado e tal. Hoje sai daqui, tem reunião até 6h30, depois tem uma reunião de 7 às 8, vai pro Capacete de Atos, chegou 11 horas em casa. Os bultérios ficam tudo esperando ele em casa lá, tudo esperando os bultérios lá. Não, e você não sabe da pior, essa eu vou contar para os telespectadores. Eu ontem cheguei em casa muito cansado, depois de uma sessão solene da Academia de Artes, Letras e Ofícios, e sentei na minha sala... São Vicente ou Santos? De São Vicente. E aí sentei na minha sala de televisão, naquela cadeira do papai confortável, liguei a TV e fiquei assistindo um pouco da TV Com. Né? Aquela cadeira do Papa? É aquela tradicional, né? E aí eu tava lá com a minha cachorrinha do lado, né, que fica perto de mim sempre, e eu peguei um sono, cochilei, né, normalmente. Bom, eu acordei com ela aqui em cima da minha cara, ela foi subindo, e como ela estava dormindo e não percebi, eu acordei com ela exatamente aqui em cima. Mas eu tomei um susto, Eduardo, que é uma coisa impressionante. Mas eu amo de qualquer jeito, adoro cachorro, adoro animal, pelo amor de Deus. Tá certo. Paulo Adoro Costa, presidente da Associação Protetor dos Animais. Fomos juntos, né? Eu tive a honra de ser vice, eu era o vice, né? Como isso. eu não fui o vice-Temer, tá? Eu fui o vice, um vice que... Até porque eu não era Dilma, né? Não. Então, mas eu não tinha essa ambição de ser presidente, até porque eu tinha... Trabalhava na clínica, ajudava no setor mais de... Mas colaborou demais, Eduardo. Ieda, vamos mandar para Ieda. Ieda, Vanira, que eu encontrei ontem. Por acaso encontrei a Vanira ontem, Vanira de Freitas Borges Doutora ontem. Ana Paula. Ana Paula, todo aquele pessoal que nos ajudava, né, naquela época, e sempre foi um momento muito difícil da proteção animal. Era difícil. Né? É muito diferente de hoje. Hoje em dia... Só tínhamos nós, né? Não existia uma segunda instituição. Eu lembro bem que era só a Sociedade Protetora dos Animais, Santo São Vicente, e alguns anos depois que surgiu a União Internacional Protetora dos Animais. Que mas o Paulo também foi presidente. Também fui presidente, isso. Mas não tinha era nenhuma Paulo outra. E o policial, né? Era o meu cliente, vai na clínica lá, o que é polícia. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que era o vice-presidente. A primeira vice foi a Alexa Danino, eu lembro bem. O segundo vice, porque aí eu mantive a presidência. Rapaz de cabelo compridinho, como é o nome dele? Depois daqui a pouco eu lembro o nome dele. Na época não tinha tantas ONGs voltadas especificamente. Mas era diferente, eu vou explicar. Até hoje, diferente. As ONGs, elas fazem o papel de educação e de castração. Mas o Paulo pode entender esse processo. Eu chamo ela, doutora, eu achei um cachorrinho na rua aqui e tal. Aí eu falei, traz ela aqui que eu vou dar uma olhadinha, né? Ela tinha um comprimido antipulga lá de amostra grátis, dei pra ela, aquele comprimido caríssimo, mas eu tinha de amostra, dei pra ela, enfim, foi aquela coisa. Aí ela falou assim, porque eu liguei para as ONGs não pegam. Então, antigamente era diferente.
porque nós tínhamos que ter os abrigos Isso, escondidos e tal. isso. Porque as pessoas intimavam. Ela ligava para o Oswaldo Justo, ligava para a Esles Crack, tal, e as pessoas iam na protetora e, Paulo, como é que é? Vamos resolver isso aí, né? O Lara foi presidente da protetora, depois foi o Paulo, enfim. Mas assim, as pessoas resolviam. Então, para minha clínica tinha 15 animais de rua, né? Hoje é diferente. O trabalho é muito assim. Ó, você vai no veterinário fulano de tal, lá no filete, que ele te ajuda, vai no outro que ele te ajuda. Mas se você pegar o animal de rua, você vai ter que recorrer às TVs, à mídia social que ninguém pega. Esse é o maior problema, porque muitas vezes a pessoa, ela fala assim, pô, eu vou colaborar com uma ONG, tem que colaborar mesmo e tal, mas ela pensa que quando ela achar animal de rua, vão pegar. E esse é o problema, que as pessoas soltam animais na rua e nós não temos um sistema que, de uma certa maneira, que os recolha, né? Até para mim que se você divulgar muito, o cara que está na dúvida, ele solta também, se não gostar do cachorro. Mas esse é o grande problema. Você pega um feriado aí, dia 12, 13, 14, 15, os veterinários sofrem, principalmente 24 horas. Sim. Porque você atende as emergências, que é o nosso mister, mas também você atende muitos animais de rua, que as pessoas, por exemplo, no dia 15, dia do professor, dia 15, nós pegamos 6 gatos abandonados, já doamos 3. Nós tínhamos a lista de espera, mas 3 vão encalhar lá. Sim. E, ou seja, nós vamos ter que divulgar. Eu pus no meu Facebook, já tinha 3. Aí parece que eu vou doar o 4º, mas tem 2 lá sobrando. Só que assim, se ficar 2 lá, ótimo, mas daqui a pouco chegam mais 6. Claro. Se você não conseguir doar esses animais, complica. O Paulo Aliás, sabe bem Eduardo, disso. eu acho que o processo de evolução da proteção animal, e nesse ponto o Nelson deve concordar, porque nós lembramos da mesma época, nós fomos contemporâneos, né? Naquela época existiam abrigos. Os abrigos eram a solução. Só que não existiam tantas protetoras, né? Era única. A Sociedade Protetora dos Animais Santo São Vicente era única. Todo mundo convergia lá. E aí nós criamos alguns abrigos. Eu me lembro de um que nós tínhamos no Morro da Nova Sintra, né? Enorme. E tínhamos um no Morro da Asa Delta também, o Morro de Itararé. Uma rua em São Vicente que não vamos citar o nome. Isso, mas não existe mais. Na Alves do Bugre. Alves do Bugre, isso é. E, então, assim, onde existia um ponto físico, as pessoas diziam, olha, nós temos, não quero mais. Era o não quero mais. E aí eles jogavam na rua os cachorros. Sim. Mas sabiam que tinha um abrigo, e aí quando a gente anunciava, eu lembro que sempre superlotava. Eu me recordo até uma vez... A gente não dizia onde que eram os abrigos. Para evitar que justamente as pessoas... Hoje tem uma divulgação muito grande de doação, pega um animal de rua, pega um vira-latinha que você está fazendo boa ação, mas ao mesmo tempo também não tem os abrigos. Mas né? Eu lembro que uma vez, quando o Pedrinho Matter, o saudoso Pedrinho Matter, fez um espetáculo beneficente para a gente no Teatro Municipal. Aliás, foram maravilhoso. 2 dias, a casa superlotada, nos arrecadou uma quantidade de dinheiro enorme naquela época. E ele era muito carinhoso com os animais. Ele fez questão de fazer fotos no abrigo. E quando ele fez foto no abrigo, identificou onde era o abrigo. No dia seguinte, tinham mais de 100 gatos na porta, 30 cachorros, as pessoas levando animais. Eu tinha um trabalho muito forte nisso, o Paulo até me ajudou em umas questões. Eu tinha um trabalho forte nisso, eu não aceitava nem jornal das pessoas para não dizer que tal. Só que eu cheguei a ter 70 animais, que antigamente no meu fundo da minha clínica eram chalézinhos lá. Chegou uma hora que não tinha como, aí começamos a doar. Mas aí a gente falou, não faz mais o trabalho, o cara xingava. Por quê? Porque não tinha como. Você doava 5 por semana, doava muito, Nelson. Mas tu recebia 10, não tinha como, você não dava conta, entendeu? Era muita Aliás, loucura. Como bate muito a Luciane Borges, né? Borges. Ela diz muito, o dever de cuidar dos animais é tutelar a ação do Estado. O Estado é responsável pela cuidar dos animais. É que as pessoas condoídas com a penalização, com o sofrimento, acabavam criando os abrigos. Agora, eu acho que hoje a coisa está mais moderna. O Estado é responsável, né? Eu também concordo. Mas sábado, domingo, feriado, vamos supor. Isso não é cultural, vamos supor. Pega um feriado numa quinta, sexta, sábado, domingo, o poder público não trabalha. Sim, né? É verdade. Então, como é que funciona? Não funciona. Aí, lógico, se o poder público falar que vai acolher todo mundo que está na dúvida, põe lá. Sim. Então, assim, hoje eles não estão obrigando ninguém. Então, é um problema muito difícil, né? É aquele negócio da posse responsável, né, Paulo? Se a pessoa pegar o animal, como nos Estados Unidos, você pegou o animal, beleza, soltou na rua. Caiu lá na clínica Filete Hotel, ou no hotel do Nelson, caiu na clínica. Se descobrir de quem é a pessoa, ele vai pagar aquela fortuna, né? E lá é júri, o cara chama, vai pagar, soltou o animal na rua, souberam que é meu. Aí caiu num hotel X, ele vai tomar banho, fazer tosa, tomar produto antipulga, passar para o veterinário. Aquela conta vem para você. E até você não arrumar o dono, você vai ficar pagando aquela conta. Ou seja, então é que é uma outra formação. Lá você vai para a dívida pública, ou seja, você vai estar devendo lá 2 mil no hotelzinho, 5 estrelas. Todos os animais são microchipados, que era uma tendência que nós queríamos no Brasil. Nunca conseguimos implementar isso. Eu cheguei a criar até um banco de dados gratuito pela Federação de Sinofilia, onde eu até hoje sou presidente, mas nós não conseguimos
conseguimos agregar, porque a ideia era que o poder público tornasse obrigatório o registro de cada animal com microchip, como se tivesse um RG. Ah, é um vira-lata, não importa. Ah, é um gatinho, não importa. Era muito mais barato. Exato, porque aí nós teríamos a referência de quem é o dono, quando adotou, qual é o nome. Inclusive no projeto, que já está em andamento e está lá em funcionamento, existia até uma parte que os veterinários poderiam consultar para ver se o animal era alérgico à penicilina, por exemplo. Olha, esse animal é alérgico à penicilina. Ficava um prontuáriozinho médico. Evidentemente que isso não era de acesso a qualquer pessoa. É óbvio que ninguém vai lá acessar e descobrir aonde mora o cachorro. Isso é óbvio que não. Mas algumas pessoas com as credenciais lá, digitando a senha, poderiam acessar com facilidade. O projeto é maravilhoso, só que precisa implementá-lo, né? E depende aí mesmo do poder público. Aí né? começou a três máquinas de chip, né? Assim. Tem a Universal, aí, por exemplo, uma firma vendeu no Brasil a Punchers, a outra vendeu não sei o quê. Aí uma máquina, às vezes, não lê chip da outra. Então, por exemplo, teria que universalizar o mesmo chip. Eu acho que o chip, tem uma máquina que lê todos, que é a máquina que eu tenho lá. Mas tem uma máquina que também é muito boa, que só lê o chip daquela empresa. Sim. Então, isso começou a complicar, porque é como no Detran, é o mesmo sistema para todos os carros do Brasil, né? Agora, se você põe 3 fábricas vendendo chip e você não normatiza a empresa que vai ser a vencedora, com preços mais baratos, com maior tecnologia, com isso que o Paulo fez, a empresa faz um site e todo mundo cadastra, uma coisa assim a nível nacional. Eu não vejo nenhuma dificuldade em implementar isso, a não ser falta de vontade política de fazer. Vontade, sim. Né? Eu acho que isso é necessário hoje em dia. Eu acho que é fundamental. E a ideia do Paulo foi fantástica, que a gente ia pegar eu tive essa ideia. Os que já estão aí, não é obrigatório, é facultativo, o pessoal vai fazer de graça. Os que estão nascendo, é uma lei, é obrigatório. Então você vê, o cachorro vive uma média, um cachorro dog alemão, 10 anos, e um vira-latinha, 18 anos. Vamos pôr uma média de 13 anos. Então daqui a 3 governos, nós estaremos com tudo mapeado. Sim. Porque todo cachorro nasceu os vira-latinha aqui, chipava tudo. Mãe, eu vou aproveitar para chipar. Tudo bem, não tem problema, chipa. Mas a gente não era obrigatório todos os cachorros chipar. Esse seria o ideal, mas, né? Mas você faria os cachorros de agora, que forem tomar vacina de raiva, que fossem nas clínicas, tal, papapá. O chip custa, sei lá, um chip comprando em coisa é R$10. Aí tudo seria gratuito. Aí beleza, faria um convênio com as clínicas, tal, porque também está jogando o cliente na tua empresa. Sim. Tu vai perder o tempo para chipar, mas o cara está conhecendo a tua empresa. Enfim, aí faria um trabalho desse. Quando tivesse todos os animais chipados, vamos supor, daqui a 13 anos estava todo mundo chipado. Sim. Porque aí você faria um trabalho... Aliás, o projeto era exatamente esse. Os de raça, os sem raça, não importa. O importante é que todo doméstico fosse identificado com um RG. Era um RG, né? O chip nada mais é do que um RG. O animal se perdeu por alguma razão e encontraram ele 4 bairros de distância. Passa o chip, bom, vamos bater lá a senha, os veterinários teriam esse acesso. O dono é tal pessoa, olha, seu cachorro está encontrado aqui. Ou, por exemplo, o cachorro foi atropelado. Você perdeu o cachorro, foi para a rua, atropelou. Levou para a clínica do filete, por exemplo. Chegou lá, o filete baixaria lá o programinha e diria, olha, esse cachorro é alérgico, por exemplo, sei lá, a qualquer coisa que possa produzir algum dano. Então não vamos dar esse medicamento. Vamos medicar, chama o dono e paga, que a conta está aqui. É isso que tem que ser. Eu acho que tem um outro aspecto interessante agregado a isso, que seria a localização do animal. O animal foge por algum motivo, ou alguém rouba o animal, enfim, qualquer situação nesse gênero, através desse chip pode ser implementado também um localizador. E a responsabilidade civil, porque quem é advogado entende o que significa isso. Digamos que você tem um cachorro muito bravo, por alguma razão, o dever de contê-lo é seu. O cachorro foge e ataca alguém na rua. Quem é que vai ser responsável? É você que não zelou. Então, na verdade, a intenção desse processo era apenas regulamentar. Claro. Eu ainda acho que isso um dia vai acontecer no Brasil. Quem sabe, agora com a eleição do Bolsonaro, né, a gente consiga... eu acho o Haddad, né, sei lá quem vai ser eleito, né? Eu não sei mais nada aqui. Eu acho que independente de quem seja eleito, eu acho que deve... É um projeto inteligente. É um projeto inteligente, entendeu? Necessário. Sim. E qualquer governante abraça. Sim. É uma questão só de dialogar, né? Sim. Bom, Nelsinho, 20% da conta de luz, né? Nelsinho tem lá a mãe, a filha, tudo lá, ar-condicionado ligadão no verão, 20%, 20% de aumento. Mandar um abraço para Luciano Borges antes. Tu não tá vindo mais aqui, Luciano, com o Paulo? Porque no dia tu não deixou o Paulo falar, tadinho, né? Pô, aí, tô brincando. Chegou aqui e falou, o Paulo ainda não conseguiu falar, pô, aí é complicado. Tô brincando, Luciano, você volta aqui sim. Então, eu achei esse aumento um pouquinho abusivo.
né? Um pouquinho abusivo esse aumento. Lógico que a gente está sempre, pelos meios de comunicação, evidente, mapeando aí as represas, o nível que você tem da pluvialidade das regiões e isso tudo impede o uso de termoelétricas, né? Na medida que diminui a quantidade de chuvas, né, as represas não têm aquela quantidade de água necessária para mover as turbinas, aí você é obrigado a utilizar as termoelétricas, que é um custo ambiental e financeiro muito maior, né? Então, eu não sei esse aumento agora, não me veio informações. Mas o Brasil está fazendo investimento a meu conhecimento, em hidrelétrica, tudo? Então, a meu conhecimento, não veio informações suficientes que justifiquem esse aumento. Sim. Tá? Aliás, nada justifica esse aumento, porque 20% é um aumento extremamente superior à inflação. Começa por aí. Já começa... A inflação está muito abaixo disso. Segundo, nós temos termoelétricas que não precisariam ser utilizadas, porque tem usina, tem a energia eólica, que eu vejo lá em Fortaleza, o mundo inteiro usa aquelas grandes ventiladoras, aquelas pás ventiladoras que geram energia. Na Holanda e na Dinamarca, já tem uma forma de capturar energia das ondas do mar. Sim. À medida que a onda entra, o aparelho levanta e abaixa, num movimento mais ou menos assim, e ele gera energia. Tem outras... Energia solar. Tem outras formas de captação de energia que poderia... Se nós fôssemos um país minimamente sério, tá? Minimamente sério, teríamos governantes sérios, já teriam pensado soluções. Porque vai que por alguma razão há uma escassez de água aí. Vamos ficar sem energia elétrica? Vamos ficar usando eólica, essa termoelétrica, gastando combustível, poluindo o ambiente? Porque a termoelétrica polui uma barbaridade. Sim, claro. Tentaram instalar uma recentemente em Itanhaém, os protestos foram tão gigantescos que desistiram da ideia. Graças a Deus, diga-se de passagem. Porque não dá mais para usar a tecnologia do século retrasado. Hoje ou é eólica, ou essa energia do mar, ou é solar. Marés, a gente tem aí placas solares que podem ser utilizadas, que mudam completamente o panorama. Agora, 20% de aumento, me poupem, né, gente? Ainda mais nesse verão, que promete ser um verão senegalesco. A previsão agora é que o próximo verão vai ser um calor quase que insuportável. Meu Deus. Então você de casa, fique preparado, porque vai usar ventilador sim, vai usar ar-condicionado, o aquecimento do planeta está cada vez maior, as pessoas não param de poluir, cada carro ligado, cada escapamento soltando monóxido de carbono é menos proteção lá em cima, portanto mais incidência de sol e o calor que provoca esse efeito estufa que o país está ficando, o planeta está ficando cada vez mais quente. Nesse verão se prepara, você vai ver só como vai ser quente o negócio. Bom, eu espero que essa visão catastrófica do Paulo não aconteça dessa forma como ele colocou, né? Mas de todo modo essas observações são todas pertinentes. Como diz um amigo meu, né? O verão é bom para quem está na praia. Ou seja, ele falou, o verão é bom para quem tem tempo de ir para praia, Sim. dormir à tarde no ar-condicionado. Como nós três aqui trabalhamos muito, né? Infelizmente... Mas para quem trabalha e fica no consultório, o duro é a locomoção, né? Sair na rua, sim. Às vezes tem... Choque térmico, enfim. Toda hora, tem que tomar banho toda hora, porque você fica toda hora saindo na rua, você de uma certa maneira fica suado, né? Aquele calor. E para quem, por exemplo, trabalha, eu sou o secretário de Cultura, quer dizer, eu normalmente trabalho de terno e gravata, então é o trabalho maior ainda. Sim. Você vai a alguma solenidade pública, você tem que tirar o terno, fica só com a gravata às vezes, mas a vontade está de camiseta, né? Porque a única vantagem é que o cara mora em frente na ilha, nas pedras ali no Natal, então bate aquele vento maravilhoso, brisa, né? Aquela brisa à noite, não tem problema, né? Sofrimento chato. Sofrimento. Dormir com aquele barulhinho da água do mar nas pedras. Nossa, é irritante isso, Vilete. A noite inteira, né? Aquela coisa chata. É melhor dormir com barulho de moto. Bom, eleições nacionais, não, isso aí tá o Bolsonaro na frente, né, segundo as pesquisas, mas as pesquisas já erraram muito. Falaram que a Dilminha Paz e Amor ia estar em primeiro lá em Minas Gerais, a Dilminha não conseguiu, o Oeste não tinha jeito, porque como o nosso amigo Paulo Dória Costa falou, e você antes no começo do programa, o cara foi governador 8 anos, foi senador, o cara tem um curralzinho dele, pôs um aeroporto em Cláudio, são 5 mil votos lá, fez uma igrejinha numa cidade, já 3 mil votos, ajudou não sei o que, o cara foi governador 8 anos. Então, é impossível que ele não consiga ser deputado, né? Mas por ele viu que senador, ele não ia dar, né? Falou, o senador não vai dar para mim aqui. Mas deputado, eu saí de quase presidente, senador, governador, agora para deputado eu consigo 100 mil votos. Conseguiu. Então, eu entendo que o povo mineiro não tem a culpa. Agora, se a gente elegesse a Dilma com 3 mil votos, eu acho que, com 3 milhões de votos, eu acho que seria ruim para o país, né?
Porque, tipo assim, ela não conseguiu, ela teve o impeachment, mas golpe ou não golpe, teve erros, e ela conseguiu ser senadora, né? Então eu achei que o povo de Minas votou com consciência, dá oportunidade para novos, né? Na minha opinião pessoal, o povo de Minas, ele foi um retrato do que aconteceu no restante, na grande parte do território nacional, né? O que o povo de Minas fez foi exatamente dar o troco para o Lewandowski, que criou uma situação diferenciada. Se lembram, todos estão lembrados, que da época do Collor de Mello, quando sofreu o impeachment, ele ficou impedido durante 8 anos de exercer qualquer cargo político. E o Lewandowski criou ali uma situação inusitada, mantendo a Dilma com condições de participar dos processos eleitorais. E o povo de Minas fez aquilo que o Lewandowski deveria ter feito corretamente, de acordo com a legislação vigente no país, e retirou a Dilma da vida política de Minas Gerais. E o que eu tenho visto é assim, os grandes partidos como o PMDB, o PSDB, o PT, sofreram grandes derrotas nessa eleição. Grandes derrotas. O PSDB era a terceira maior bancada, nós da Câmara, ficou a nona, PSDB. Isso significa o quê? O povo votou corretamente porque analisou, interpretou o que aconteceu nesses últimos 15 anos no país. Então a gente não pode dizer que o povo não sabe votar, né? Porque o povo, retirou da vida pública uma série de elementos que estavam ou complicados em questões judiciais, né? Nas operações da Polícia Federal, ligados à Lava Jato, a questão do Sérgio Moro, enfim, toda essa situação que a gente acompanhou nesses últimos 10 anos, e o povo foi cirúrgico, ele foi cirúrgico. Ele diminuiu as bancadas dos grandes partidos até então, né? Ele retirou vários governadores desses grandes partidos, né? Pulverizou o poder no país, né? E agora, o Bolsonaro, em particular, é um fenômeno, né? Como é que pode, eu não tenho conhecimento na história desse país, alguém que tem 8 segundos de televisão, não tem recursos, se recusou a utilizar recursos públicos de campanha, né? E mobilizou, e as pesquisas estão dizendo, não sou eu, né? Que está algo entre 60% a 65% das intenções de voto. Quer dizer, é algo inusitado, extraordinário e reflete, mais uma vez, a vontade popular de não criar uma situação em que o PT volte ao governo, né? É a lição que o povo deu às lideranças. E eu não estou dizendo aquele filiado do PT bem intencionado, não. Eu estou dizendo as lideranças que levaram o partido para um caminho errado, né? É disso que eu estou falando. O povo identificou, interpretou, analisou a realidade e forneceu ao país, através do voto, esse retrato dessas eleições de primeiro turno. Foi isso que aconteceu. Então não vejo nada de errado nos resultados eleitorais do primeiro turno. Engraçado, eu vejo no Brasil um movimento de endeusamento sempre de alguém. Eu me recordo, se vocês puxarem um pouquinho pela memória, e quem tem um pouquinho mais de idade como eu, deve lembrar do Fernando Collor de Mello, o famoso caçador de marajás, né? Lembra daquela coisa toda? E ele foi eleito com aquela grandeza até o momento em que ele resolveu pegar a poupança do povo, né? Ele bloqueou a poupança, aí de repente o castelo do Fernando Collor parece que começou a ruir, não atendeu alguns interesses político-partidários, né? Você lembra disso? A Zélia falando muito de besteira, exato, né? E aí ele acabou sendo caçado, né? E afastado. O movimento pro-Bolsonaro só pode ter a mesma natureza, de endeusamento de alguém, imaginando que é o Messias, né? Até o próprio nome dele, Jair Messias Bolsonaro, e que vai resolver os problemas do país. Quiçá consiga, né? Vai ficar muito feliz se ele conseguir eleito,
Eu consegui resolver isso. Agora, eu concordo com o Nelson plenamente. O povo deu um troco dizendo PT nunca mais, e isso está mais do que correto. O que não está correto é ver o Dória tentando empurrar ao Márcio França a pecha de que ele é petista. Porque o Márcio França não é petista. O Márcio França, evidentemente, como político há 30 anos, por várias razões, trabalhou com o PT. Durante a gestão do Lula, ele era deputado federal. Ele não trabalhou com o PT, mas trabalhou sob a presidência do PT. E aí agora o Dória tenta forçar uma situação agregando o Márcio ao PT que não existe, né? Justamente para pegar o quinhão dessa fama boa do Bolsonaro aí, dizendo que tá tudo bem. Então ele virou aliado número 1 do Bolsonaro. O Bolsonaro nem fala com ele, mas ele virou aliado número 1 do Bolsonaro. E o Bolsonaro teve que alguns deputados até no Brasil nem esperavam ser eleitos, né? Teve deputado estadual que confessou, que falou assim, olha, eu esperava fazer uns 4, 5 mil votos para ser candidato a vereador, colocar meu nome na disputa. E acabou sendo eleito. Por quê? Por causa que aquela onda do tenente, do capitão, do coronel, cara novo na política, não tem nada contra a pessoa, tal, vai diminuir, eu tenho 32 assessores, vou ter só 10, eu não sei o quê, não vou usar a verba pública, e pegou, né? Não houve uma renovação total, que imagina que o Congresso foi renovado integralmente, não foi não, ainda tem alguns velhos caciques que ficaram lá. 47%. Renan Calheiros, por exemplo, voltou a ser reeleito, Aécio Neves está lá de volta. Mas essa senador caiu para deputado. Né? Renovou 43%, 47%. 47%, mas que não 53% não. Né? Mas que não era político foi 17, ou seja, um saiu de deputado estadual para federal, o outro de senador caiu para estado, no caso do Aécio, mas uma renovação de 20% de não políticos, pessoas que não... O país precisa de uma reforma política urgente. Mas 47%... Uma reforma fiscal e uma reforma política urgente. Nós não podemos esquecer que no caso que você mencionou do Fernando Collor de Mello, que foi aquele fiasco nacional, né, a economia estava nas mãos da senhora Zélia, que é uma ex-militante de esquerda de muitos anos. Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello, foi militante... Foi esposa do Chico Anísio. Casou com o Chico Anísio também. Casou. Mas muito antes disso, de ela casar com o Chico Anísio, né, ela foi uma militante bastante ativa da esquerda no Brasil e teve aquela proposta mirabolante, né, que eu vou dizer a palavra roubou mesmo, né? Roubou dinheiro nacional, né, de todas as cadernetas de poupança, enfim, saquearam o brasileiro naquele momento histórico da grande ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, que depois que tudo azedou, né, como vários setores de esquerda, foi viver em Nova York, né? Ela, como uma militante socialista, levou os filhos para Nova York, vive lá há muitos anos, etc. Porque, no Central Park, né, ainda, ela mora bem. No Central Park, com todo o luxo e toda a pampa que um socialista gosta. Né? Então, esse é um fato que a gente não pode esquecer. Agora, aquela questão... Tá igual o senhorzinho que tinha 600 imóveis no Gonzaga, né? Em Santos e tal, era um português, e aí falavam para ele assim, puxa, vai entrar o comunismo, que beleza, eu vou ficar com meus 600 imóveis e vou ganhar mais alguns. O dele não queria dar. Ele falou, eu tenho 600, vai vir mais alguma coisinha para mim. Agora, na questão que o Paulo levantou do Fernando Collor? Não, do Márcio. Do Márcio França, é outra questão completamente diferente. Vamos discutir depois falar essa questão do Márcio França? Eu só não queria perder essa colocação rapidamente. Completamente diferente porque eu vou dar o exemplo do professor Cassione, que também exerceu um cargo no governo Lula. Né? Não que o Márcio... Não comparando o Cassione com o Márcio. O Márcio não exerceu cargo nenhum. Não exerceu. Então, quando você vai exercer um cargo, pelo fato, no caso do Cassione, ser de um partido diferente, que não era do Partido era o PDT, dos Trabalhadores, né? Ele foi exercer um cargo para servir ao país, Sim. como ele mesmo colocou. Sim. Ele queria uma oportunidade de servir ao país e fez um bom trabalho. Só não seguiu porque talvez o meio ambiente daquela ocasião não fosse propício para ele desenvolver um trabalho maior daquele que ele tem a capacidade para isso. E no caso do Márcio França, não tem nada a ver o Márcio França com o PT. Nada. Né? O Márcio França é independente. Completamente. Sempre foi. É um homem da nossa região, um cara competente, já mostrou a sua competência. E a gente aposta nele. E há mais de 30 anos no mesmo partido. Ele é do PSB há mais de 30 anos. Ele não é fisiologista que vai trocando de partido. Ele está ali fiel. Pelas condições partidárias que existem nesse país, é até natural,
porque você sofre uma série de pressões, uma série de absurdos, que partido é porta aberta, né? Sim. Às vezes, quando você menos espera, entra uma série de pessoas no partido que você não se coaduna com aquelas pessoas e é obrigado a sair, né? Existem essas questões. Mas eu estou falando da pessoa física, Márcio França, né? Independente de partido. Idôneo, honesto, correto, ético e um grande administrador, sem dúvida. Bom, continue mandando sua mensagem para o 13 997 11 5545 na tela aí. E nós vamos discutir mais temas e as perguntas também no segundo bloco. É muito rápido intervalo, já voltamos. Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
estamos de volta na Ação e Reação, dia 18 de outubro de 2018, essa quinta-feira, com Paulo Eduardo Costa e Nelson Rodrigues. Muitas perguntas aqui. Realmente, a Luzia está falando que é um absurdo. A Luzia está falando que é um absurdo essa conta de luz aumentar 20%, Paulo Eduardo Costa. A Luzia de São Vicente, que vai votar no Márcio França, segundo ela. Bom, graças a Deus, né? Nossa esperança é Márcio Pitaco no poder, manter-se governador e regulamentar tudo isso. Aliás, um dos projetos do Márcio é justamente usar a usina eólica, né? Aquela do vento, uma coisa muito mais barata, vai reduzir custo disso e vai dar uma certa autonomia para o estado de São Paulo, que não pode ficar dependendo de centrais elétricas, de Furnas, dessas represas todas, desse vai e vem de tem água, não tem água. 20% de aumento, meu telespectador me perdoe, é um absurdo o negócio desse. Aliás, quando o Márcio França for eleito, eu vou ser uma das pessoas que vou ficar incomodando o Márcio França sobre essa questão ambiental. E faz muito bem, muito bem. Eu acho que ele tem muita sensibilidade para escutar as pessoas e nesse campo da área ambiental, eu acho que ele vai ser um grande governador. Nesses poucos meses que ele está como governador, ele já fez tanta coisa de positiva, mas tão pouco tempo. Sim. É impressionante, quer dizer, que o que denota que nos próximos 4 anos, se derem os 4 anos para ele, a revolução em São Paulo vai ser objetiva, como foi em São Vicente. Sim. Você lembra de São Vicente antes? Sim. A gente brinca em São Vicente antes de Márcio França e depois de Márcio França. É uma revolução. Antes era uma cidade que as pessoas tinham vergonha de estar nela, sim, né? As pessoas não registram. Tu não foi secretário do Luca, não? Tu foi secretário do Luca? Não. Eu sempre fui ligado ao Márcio. Não. São Vicente, Luca, Sebastião, Márcio França. Márcio convidou-me a ser secretário de Turismo e depois de Meio Ambiente durante um curto período. Eu fiquei na primeira gestão, até porque eu não sou político, eu não vou parodiar o Dória, eu sou um técnico de verdade, né? Eu não sou candidato a nada. O Márcio França é santista, mas o Pedro Dória, que é gente fina pra caramba, é corintiano, tá com a cabeça inchada, um abraço ao Pedro Dória. Mas estava outro dia na Vila Belmiro, lá no jogo do Santos, estava lá na porta e tal. Mas o pessoal gosta dele, o pessoal nem pegou no pé dele. Bom, Uriel Vilas Boas, aqui tem opinião de esquerda, direito, centro, entendeu? Na opinião de você, Nelsinho, também do Paulo, será que o eleitorado da Baixada Santista vai refletir e votar no governador da região e no presidente que seja defensor da paz e da não violência? Te pegou agora assim. Não, acho que um abraço. O Uriel faz pergunta difícil, entendeu? É que assim, Uriel, eu encontrei recentemente o Uriel. Não, sim, é bolsonarista, Uriel. É Bolsonaro 17. Eu não sou bolsonarista, eu sou pelo Brasil e não concordo com a política que o PT estabeleceu no país. Aliás, não só sou eu, são milhões de brasileiros que não concordam com aquilo que aconteceu, né? Eu acho que o PT perdeu uma oportunidade histórica de suas bandeiras serem implementadas da maneira correta, sem se envolver com tudo que a gente já sabe, que eu não preciso repetir aqui. Então, perderam uma oportunidade histórica em primeiro lugar. Segundo, Uriel, não fizeram uma coisa fundamental, e o Uriel é um homem de esquerda, uma coisa fundamental que a esquerda sempre coloca, que é a autocrítica. A autocrítica não foi feita pelo PT, manter a posição até o final e até os dias de hoje ainda se colocam como não culpados de determinadas situações que a justiça implementou a eles com a quantidade de provas que foi estabelecida. Então, assim, não havendo a autocrítica, você não reconhece seus erros e não reconhecendo seus erros, você não pode ser alçado novamente ao poder sob pena de estar replicando novamente os mesmos erros do passado. Então, em questão nacional, eu penso dessa forma. Encontrei o Uriel recentemente, fui convidado pelo Moura de São Vicente. Sim. E o Moura me convidou, eu estive numa reunião no sindicato do Macaé, aqui recentemente. Grande Macaé. Macaé. Isso. E nessa reunião estavam lá uma série de lideranças sindicais, etc. Alguns amigos meus de longa data da área sindical, né? Tinha alguns petistas também lá que acham que eu sou muito de direita, né? E a esquerda acha que eu sou muito de direita, a direita acha que eu sou um pouco da esquerda, e você fica meio perdido. O teu apelido lá na esquerda é Nelson Brilhante Usta Bolsonaro Rodrigues. Isso não existe. O Guto é o apelido dele, Guto e o Romano, Guto Bolsonaro Brilhante Usta. Não, isso não existe. Isso aí não existe.
E tive nesse... Te trataram bem o Macaé lá, o Cirino, tratou bem? O Cirino veio conversar comigo, ele é O Cirino gente tá boa. de cabeça também, né? Assim, o Cirino tá preocupado com o teu cabelo agora, o Cirino não precisa levar título de eleitor para votar. Ele chega com a camisa do Corinthians, fala pro cara, perdi o título em casa. Ele vai com a camisa do Corinthians, Entendi. fala pro mesário, perdi o título em casa. Pronto, acabou. Tá resolvido o problema. Eu acho que a análise não tem nada a ver com questão estética. Né? Então o Cirino estava lá, me recebeu bem, conversamos e tal, foi bastante cortês, né? Gente boa. E nessa reunião, tem que chegar a esse ponto, né? E nessa reunião estavam lá discutindo as lideranças regionais aqui, discutindo o apoio ao Márcio França, justamente por ser uma pessoa da nossa região, que nós conhecemos. Eu conheço o Márcio, viu, Paulo, da época que ele ainda era vereador em São Vicente. Eu acho que até antes, Nelson, porque eu me lembro Quando bem... ele foi oficial de justiça. Na Faculdade Católica de Direito, o Márcio não era vereador ainda e nós já éramos amigos. Na década de 80, 1980 e pouco. Eu acho que você deve conhecer há mais tempo, porque o Márcio tornou-se vereador depois que saiu da faculdade. Tu foi da turma do Márcio? Eu fui. Eu sou padrinho do Márcio e da Lúcia, né, de casamento. E nós somos amigos há 40 anos, pelo menos, há mais de 40 anos, 45 anos pelo menos. E íamos todos os dias. Até Márcio era quase meu vizinho. Então, uma semana íamos com o carro dele, uma semana... Aquela coisa de estudante, né? Dividíamos o automóvel. Paulo Costa, Sidney Pereira Costa, Márcio França. Isso. Era um grupo. Tanto que, quando o Márcio deixou de ser presidente do diretório acadêmico, Alexandre Guzmão, eu assumi a presidência. Eu concorri e assumi a presidência. Então, justamente por isso. Mas Márcio é um cara íntegro, um cara correto, um cara ético, um cara que tem, digamos assim, um comportamento e uma conduta tanto profissional quanto política absolutamente impecável. Então é mais do que justo que a gente está aqui no litoral, nunca tivemos oportunidade, salvo pelo Mário Covas, pelo saudoso Mário Covas, de ter um governador. A chance é agora, né, gente? Então se há alguma dúvida, fico entre um lado e o outro, eu não penso duas vezes. Márcio França tem que ser o seu voto. Mas nesse encontro que teve, você tinha pessoas de vários partidos, sim, né? Do PT, do PSOL, do PSB, de vários partidos estavam presentes, inclusive do PSDB, porque já existe um setor de esquerda do PSDB que também está na campanha do Márcio França, né? E isso foi até veiculado pelos meios de comunicação, até o prefeito de Santos, né? Está dando um apoio para o Márcio França, segundo o meu entendimento, né? Não, o Paulinho Barbosa. O próprio Dória já reclamou dessa questão, disse que se for eleito... Não, independente enfim, mas o Dória Costa declarou apoio ao Márcio França. Mas não é só o Paulinho Barbosa, não. Tem muito prefeito do PSDB que está dando apoio ao Márcio por uma questão de coerência, né? Então participei dessa reunião, achei bastante produtivo, né? Eu acredito que o Márcio... nessa região ele vai ser extremamente bem votado. Uriel, os dois vão votar no Márcio França e no Bolsonaro. Metade da pergunta tu foi atendido, metade tu não foi pro teu anseio não, entendeu? Essa é a minha visão. Carlos Alberto, boa tarde. Dá para explicar os dois candidatos a presidente do Brasil serem os que têm mais rejeição nas pesquisas? Espero a resposta e vou ver a reprise, filete. Estou saindo para trabalhar. Pessoa que vê o programa até 15 para as 2. Vê o primeiro bloco, depois pega 11h30 e vê o segundo bloco. Olha, meu amigo, eu não vejo explicação, com toda sinceridade. O que eu vejo é uma polarização entre a esquerda radical e a direita radical. É o que eu estou sentindo agora. Os partidos de centro parece que foram pulverizados. As pessoas, até nesse sentimento que o próprio Nelson colocou com muita propriedade aqui, anti-PT, né? Todo mundo está anti-PT. Em função disso, houve essa canalização de quem era favorável ao PT, manteve voto no PT. Quem não era, foi para o partido do Bolsonaro. Então, efetivamente, não há uma explicação, não há lógica, não há coerência. Eu até agora não consegui ouvir nenhuma proposta objetivamente concreta do Bolsonaro. Ele se recusa a participar dos debates. Ele diz uma coisa uma hora, outra hora diz outra. O Haddad também parece que se abrandou aí na sua conduta. Então, assim, está muito... tem que dar um desconto pro Bolsonaro, porque ele estava com uma facada. Não, claro, né? Que sim, mas antes mesmo da facada, ele não me passou nenhuma informação. O próprio Lula, mas eu respeito. O próprio Lula também, quando estava em primeiro lugar, eu não acho certo, mas o Bolsonaro estava sob resguardo e tal. Mas o próprio Lula também não ia nos debates, você lembra? Mas a população quer ouvir a proposta, quer ver qual é o projeto. Porque, de repente, eu escuto, por exemplo, dizendo que o Bolsonaro vai liberar a caça. Pelo amor de Deus, se ele for liberar a caça, eu sou o primeiro a protestar. Eu vou levantar bandeiras, vou a Brasília e vou dizer, tá maluco? Isso não existe, entendeu? Então, assim, a gente ouve um monte de baboseira, ao mesmo tempo que a gente ouve um monte de falatório. Mas eu quero ouvir da boca do candidato uma proposta. Olha, minha
proposta para a economia é essa, para a educação é essa, para a saúde é essa. Como eu ouço do Márcio, por exemplo. O Márcio é muito propositivo. O Márcio não fica discutindo o sexo de anjo. Olha, eu vou fazer isso, é possível abrir o AME no final de semana. Isso para mim é proposta. E eu não vou outorgar uma procuração, porque o voto é uma procuração. Você está dando uma procuração para ele representar você, né? E falar por você lá no governo. Então eu não vou dar uma procuração para quem eu não confio. Confesso a vocês que na eleição presidencial, a minha tendência até agora é votar em branco. Eu ainda não me defini e pretendo, até agora ninguém me convenceu. Nem a esquerda radical, nem a direita. Para governador, não tenho dúvida, meu voto é do Márcio. Isso, Márcio França, sem dúvida nenhuma. Mandar um abraço aqui para Elma, para Tereza Bonnevolf, que está vendo o programa. Mandar um abraço para você e para o Nelson. Tereza, né? querida, que saudade da Tereza. Aliás, ontem citei ainda, não cortando você, citei uma expressão que no meu Facebook, que Tereza usava muito boa. Ela escrevia bel gesto, ela escrevia belo gesto em francês, toda vez que havia uma grande qualidade em alguém, né? E ontem, por acaso, eu comentando com a Regina Travassos, aquela escritora que lançou O Mundo das Letrinhas, falei, nós estamos ajudando um asilo aqui da cidade e tal, e ela fez questão de nos entregar lá com um cartãozinho carinhoso, uma quantidade até razoável de alimentos para esse lugar. E eu, na minha publicação citei até o nome da Tereza, querida Tereza Wolff. Tá certo. O Davi da Ilha Fotográfica tá mandando um abraço pra gente, né? Ele que está sempre acompanhando o programa, mandando um abraço pro Nelson e pro Paulo, né? Obrigado. Então, Obrigado. Tem aqui a Flaviane, eu sou Dória. Pô, Flaviane, de São Vicente você é Dória, né? Tem a Luciana aqui mandando um abraço pro programa, né? E perguntando que ela acha um absurdo, Nelson, a questão do Dória e do Márcio ficarem discutindo em tempo inteiro e não terem propostas. Mas acho que o Márcio... Qual é o nome dela? Luciane, Luciane. de São Vicente. Olha, O pessoal de São Vicente tá ligando aqui, hein? Olha, Luciane, eu queria só resgatar um pouquinho daquilo que o Paulo falou e já está respondendo a Luciane na continuidade. Eu acho assim, hoje a gente tem a seguinte maturidade. Você pode ter um grande projeto escrito, um grande projeto. Esse projeto pode ser implementado ou não. A gente viu ao longo dos últimos 30 anos, você pode fazer o projeto mais bonito do mundo, transcrevê-lo e distribuí-lo para todo mundo ler à vontade. Isso é uma questão. Outra questão é você, junto ao Congresso, viabilizar esses projetos ou não. Tá? Existe uma negociação no Congresso, existe uma série de situações complicadas, difíceis ao longo de uma gestão pública e a gente sabe que nem sempre é possível aquilo que você apresenta, você conseguir viabilizar 100%. Né? É um fator de muita dificuldade. Quando a gente viu o que aconteceu na gestão do PT, e quando o PT fala sobre finanças e economia, e eu gosto muito de economia, viu, Paulo? É que a gente não tem tempo suficiente para poder também falar mais sobre isso. Mas é assim, a Dilma, por exemplo, foi uma presidente que mais desonerou as empresas, mais desonerou do que todos os governos anteriores, inclusive do próprio Lula. Né? Sim. Então, você fica pensando, como uma presidente socialista, né, vai ter um procedimento desse e, ao mesmo tempo, cria uma dívida trilionária ao país. A dívida pública brasileira é de vários trilhões, né? Trilhões. Arrombaram, eu vou usar essa palavra com a licença de todos, exatamente arrombaram os cofres públicos, utilizaram o dinheiro do trabalhador via BNDES para enviar a vários países do mundo, dinheiro da Petrobras que continua sendo repatriado através da Polícia Federal e os processos adjacentes a isso. Quer dizer, um descalabro na gestão pública foi imenso, Paulo, foi imenso. Sim. Então, o povo está certo. Não há como compactuar com isso. E nem fazer um pedido de desculpas público sobre os erros cometidos ocorreu, que seria um ato de grandeza, né? Mas permanecer naquele viés de que eu estava certo naquilo que eu estava fazendo em benefício do povo. Ora, como em benefício do povo, se o próprio IBGE, que antes era perseguido nas suas lideranças, deixou agora muito claro que existem 28 milhões de pessoas com dificuldades de emprego no país. Não é 13 e 14 não. 13 e 14 foram os que perderam imediatamente e não conseguiram voltar. Mas tem os desalentados, aqueles que deixaram de procurar emprego porque não conseguiram mais achar.
Ou seja, pouco mais de 10% da população brasileira está desempregada. Tem mais de 1 milhão de universitários todo ano procurando emprego. Se forma e vai querer um emprego e não consegue. Então, o descalabro, a destruição da economia foi muito grande. Então, o povo está absolutamente correto. Absolutamente correto. E isso correto. deve ter gerado, Nelson, acho que por isso que a dúvida da nossa telespectadora com relação à propositura. Evidente que projetos todos podem apresentar, não há dúvida nenhuma, mas alguns são exequíveis, outros não. É só fazer conta, né? Eu não vou deixar de confiar, por exemplo, como eu estou dizendo, e eu defendo a bandeira do Márcio França com muita convicção, porque eu sei da experiência de 2 mandatos dele como vereador, da experiência dele de 2 mandatos como deputado federal, da experiência dele como 2 mandatos como prefeito de São Vicente, a experiência dele como vice-governador do estado. Então, assim, não é nenhum gaiato e ninguém caiu de paraquedas. Sim. Muito diferente, por exemplo, de acreditar agora no projeto mirabolante de 33 novos BAEPs com 300 homens em cada um, que daria uma contratação de 9.900 homens, portanto, mais 10 mil policiais militares. De onde é que eu vou tirar dinheiro para fazer isso? Então, a gente também não pode acreditar em fantasia. Claro. O Nelson está querendo dizer exatamente que o papel cabe tudo. Você pode escrever o que você quiser ali, à vontade, é natural. Agora, entre ele fazer e cumprir, tem uma diferença. Muita. É por isso que o Márcio bate muito. Eu tenho palavra, ele repete isso toda hora, eu tenho palavra, e ele cumpre. Márcio falou que vai fazer, ele faz. Pode escrever que eu digo, porque ele fez já, ele já aprovou por Eu estava querendo dizer exatamente que a questão nacional é muito diferente da questão estadual. Sim. A configuração é muito diferente, extremamente diferente, né? Então não dá para comparar duas coisas nesse parâmetro, né? E o Márcio, no caso, nós já o conhecemos. Sendo da nossa região, dá para conversar com ele olho no olho. Sim. A gente o conhece, né? É muito diferente de você ter uma relação distante com o governador do estado. O funcionalismo público do estado de São Paulo, na qual eu me incluo, sofre há mais de 20 anos com governadores do PSDB. Sim. Há mais de 20 anos. Enxugamento dos salários, o não repasse. A falta de diálogo, Sim. a falta de respeito que a gente teve ao longo desses últimos 20 anos. Lamentável. O Dante e o Machado estão vendo o programa, mandando um abraço para vocês aqui. Obrigado. E o Ricardo da Praia Grande está falando, mas o Márcio França prometeu universidade para todo mundo que sair de colégio público, ele vai ter dinheiro para isso, Paulo? Ele já tem, inclusive. Aliás, a universidade via internet já está aberta, ele ampliou o número de vagas. Claro que vai ter sim, e a tendência... É curso à distância, não é isso? É curso à distância para facilitar o aprendizado. Sim, você faz sim. em casa no momento que você tiver tranquilidade. Agora, evidentemente que o Márcio, sendo um homem de visão, sabe que é preparação. É melhor ter alguém preparado para o mercado de consumo de trabalho do que não ter. Às vezes o cara está desempregado, fica em casa estudando, pelo menos assim, exato. de uma certa maneira. Eu não tenho dúvida. Preparando. Eu confio 100% na palavra do Márcio, eu conheço ele muito bem. Sim. Perfeito. Bom, queria agradecer ao Nelson Rodrigues, Eu que agradeço. ao Rick Santos, ao Bueno, que estão vendo o programa com o Dr. Essler Skreck, parabenizando o programa, Paulo Eduardo Costa, a Locomotiva Vicentina. Eventos para São Vicente, não? Eventos para São Vicente? Muitos. Olha, sexta-feira, uma oficina de fotografia com Tony Martin, maravilhoso. A arte da fotografia profissional, às 19 horas, lá no Instituto Histórico Geográfico, promoção da Secretaria de Cultura com o Instituto. Tony Martin é um dos maiores, se não o maior fotógrafo do mundo. É um papo, ele é peruano, mas ele vai dar um workshop impecável. Pede-se às pessoas palestra. É uma palestra, não precisa levar máquina fotográfica, ele vai explicar técnicas, formatos, fórmulas, luz, obturador, toda essa parte. Pede-se às pessoas que levem 1 quilo de alimento não perecível que vai ser dado à casa da vovó Valquíria, o asilo, né? E no sábado nós temos o lançamento... Na tela aí, o telefone. O telefone está aqui para você ligar aí, tá vendo? Para você ligar lá e já se inscrever. E no sábado nós teremos o lançamento às 18 horas do CD do Milton Medusa, do trio Medusa, que é um dos maiores músicos de blues do país. Vai estar lançando lá o CD comemorativo dos 10 anos de blues. Uma coisa deliciosa, vai tocar lá uma musiquinha, também entrada franca. Pede-se aí objetivamente 1 quilo de alimento não perecível para o mesmo lugar, às 18. Na sexta-feira é às 19 a fotografia e no sábado às 18 o lançamento. Quero aproveitar só 1 minuto e mandar um beijo pro papai que está nos assistindo, meu pai querido do coração, tem 89 anos, está nos assistindo lá com Dona Ilza, sua cuidadora. Um abraço, papai. Um abraço pro nosso querido, qual é o nome dele? Alcides Costa, com a Dona Ilza, papai tá lá, isso. E também queria lembrar que dia 20
tem a festa do Mendes Convention, né? Acho que os convites estão vendidos da Santa Casa, 475 anos, né? Tem o Paulo Eduardo Costa gratuito lá no Instituto Histórico para ver um blues lá 18 horas, né? Tal. Você vai pensar que está nos Estados Unidos, que está lá tal, tem o blues. E também você tem como o Nelsinho vai na Atmas às 20 horas lá, que vai ter o jantar na Atmas lá com o nosso Antônio Carlos da Atmas no sábado também. Muitas atividades para sábado. Você pode ouvir o blues, depois ir passar para o nosso amigo da Atmas, enfim, tem muita coisa para você fazer no sábado. Uma excelente quinta-feira. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia para quem está vendo a reprise. Fiquem com Deus e com a assistência à programação. Muito obrigado.